Saudações a todos, a todas. Que Nossa Senhora esteja bem junto conosco aqui, olhando o texto escrito por São João, que cuidou dela, segundo a tradição, e nos ajude a entender para onde São João está nos levando e o que ele quer que a gente perceba. A discussão é: quem é este Jesus? As Escrituras falam de mim. Vocês estudam as Escrituras e não percebem que elas falam de mim? Há aqui uma discussão entre judeus e judeus sobre a pessoa de Jesus, sobre a veracidade da sua missão. Ele é verdadeiramente aquele que o povo de Israel esperava. Enquanto, por outro lado, alguns iriam dizer não. Mas São João tem uma visão assim muito profunda da pessoa de Jesus, uma revelação que lhe é dada de que Jesus não é simplesmente um líder deste mundo. Ele é o Verbo de Deus que veio a esta terra habitar entre nós. E ao falar de Moisés, da importância de Moisés, ao falar de João Batista, da importância de João Batista, o evangelista nos joga com João Batista e Moisés e todos os outros para a pessoa de Jesus. Tudo converge para a pessoa de Jesus. E por quê? Por que este Jesus é assim, tão importante? São João vai mostrando gradativamente a relação que ele tem com o Pai, ele e o Pai, até este momento em que ele volta a usar o verbo crer no negativo com a expressão eu sou. Eu disse, no capítulo 8, versículo 24, eu disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não acreditarem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Por isso eu disse, vocês têm que acreditar que eu sou. Ora, aquela discussão sobre acreditar no que Moisés escreveu no capítulo 5, acreditar naquilo que Moisés escreveu, estudar a fundo as Escrituras e perceber sobre quem elas falam. Aqui tem um ponto, o cume, tem um ponto alto. Vocês têm que acreditar que eu sou. Ou seja, o que quer dizer isso? Que eu sou. Normalmente eu posso dizer, vocês têm que acreditar em quem eu sou. Mas não está escrito quem eu sou. Está escrito que eu sou. Ou então pedimos um complemento, eu sou o quê? Que eu sou o Salvador, que eu sou... Não, não está escrito isso. Está escrito, vocês têm que acreditar que eu sou. Deixamos isto no ar, Jesus continua, o texto continua dizendo, eles dizem, quem és tu? Quem é você? O que vos digo desde o começo? Tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Jesus está em contato muito íntimo com o Pai. Eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Disse então Jesus, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, do que ele fala? Da cruz. Quando vocês estiverem levantado, me levantado, então saberão que eu sou. De novo, saberão que eu sou. Não quem eu sou, saberão que eu sou. Vocês têm que acreditar que eu sou. E quando eu estiver lá no alto da cruz, vocês saberão que eu sou. Ora, esta palavra que se repete fica como uma interrogação e que volta no fim do capítulo 8, no fim do capítulo 8, quando há uma referência a Abraão, que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. E então os judeus dizem a Jesus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? E Jesus diz, versículo 58 do capítulo 8,
em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele, Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Será que entenderam o que Jesus estava querendo dizer com este eu sou? Possivelmente sim. Os judeus conheciam a sua tradição, as escrituras, e entendiam a sua língua, mesmo falada em aramaico em relação ao hebraico dos textos, né? O que quer dizer este eu sou? Todos nós sabemos quando pegamos o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, e Moisés deve procurar o faraó e pedir ao faraó e até exigir do faraó que liberte o povo, que deixe o povo sair. E o faraó não pretende de forma nenhuma deixar que o povo saia, e vem toda essa longa discussão. Moisés, no começo, tem dificuldades, tanto em relação ao povo, quanto em relação ao faraó. O povo vai me aceitar? Quando eu for aos filhos de Israel, capítulo 3 de Êxodo, versículo 13. Quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome, o que direi? Como é que eu vou me apresentar diante dos hebreus, e se eles me questionam, se eles me perguntam, qual é o nome do Deus que te enviou? Ainda as coisas também não eram lá tão claras. O Deus de Israel, mas como é o nome dele? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. O nome do Deus de Moisés é eu sou. Eu sou. Falando na nossa língua. Jesus diz, vocês têm que acreditar que eu sou. E quando eu for levantado na cruz, então vocês verão que eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, me enviou a vós. Assim dirás aos filhos de Israel. Aquele que é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Aí já é outra frase, usando o verbo de uma outra forma, não na primeira pessoa do eu sou, mas na terceira pessoa, aquele que é, aquele que existe. O que significa todo este vocabulário? Aí podemos perscrutar as Escrituras até o fundo. De fato, o que é que São João está fazendo aqui, no seu texto bíblico? João está identificando Jesus com o Pai. João está identificando Jesus com o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. João está dando a Jesus o nome de Javé, nome que não se deve pronunciar, as 4 letras sagradas. Está dizendo que os dois são um só. Nem os discípulos, nem os judeus, e nós, os leitores que lemos depois com atenção, podemos entender tudo completamente e em profundidade do que se trata. Mas já temos aqui uma revelação sumamente importante que, a partir do testemunho verdadeiro dado sobre a pessoa de Jesus e da discussão, somos discípulos de Jesus, somos discípulos de Moisés, nós dizemos, somos verdadeiros discípulos de Moisés,
E aquele que mandou Moisés falar com o faraó e falar com o povo, é este que está falando com vocês agora e que vocês não aceitam e não acreditam. Então nós temos aqui uma apresentação de Jesus, é aquilo que foi dito logo no início do Evangelho para Natanael, vocês verão coisas maiores. Não é simplesmente Jesus, filho de José de Nazaré. Ele é o próprio Deus que desceu a esta terra e veio morar entre nós. Há um susto aqui, juntamente com uma grande alegria e uma grande admiração contemplativa. Deus entre nós, este Jesus que caminha pelas estradas da Galileia, é o próprio Deus? Como é possível? Isso nos é revelado de uma forma assim crescente, corajosa e bem definida neste Evangelho de João. Então nós nos prostramos diante daquele que é, diante da sua cruz, e dizemos: o Senhor está entre nós, está vivo no meio de nós.